Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados e queridos irmãos que fazem parte do canal Impacto da Oração. É motivo de alegria de agradecermos ao Senhor Jesus por esta noite tão maravilhosa, tão impactante. Já passamos um dia abençoado na presença do nosso Deus e chegou a noite e nós estamos aqui neste canal tão abençoado, um canal que ele vai transmitir mensagem para o teu coração, um canal a qual vem com orações para te fortalecer e renovar as tuas forças. E nesta noite eu já quero trazer aqui uma mensagem para o teu coração com o tema: o segredo da tua vitória é a perseverança no Senhor. Um tema, por sinal, muito forte. O segredo da tua vitória é a perseverança no Senhor. Então nós temos que perseverar em Deus. E nesta noite eu já queria trazer aqui uma palavra dentro da Bíblia Sagrada, desse tesouro escondido, que é a palavra de Deus, que está inserido lá em Josué, capítulo 14. E é no capítulo 14 que nós iremos falar a respeito dos fatos, dos acontecimentos, da palavra de Deus que a gente aprende todos os dias com o Senhor Jesus. Glória a Deus. E nesta noite eu quero trazer uma palavra em Josué 14. E o versículo nós iremos ler a partir do 10. Glória a Deus. Diz assim: E agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou, nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E agora vê que neste dia já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nesses dias como era nos dias em que Moisés me enviou, como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para guerrear, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dai-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouvistes naquele dia que os anaquins lá estavam e que as cidades eram grandes e fortificadas. E assim for, o Senhor está comigo e eu serei capaz de expulsá-los, como diz o Senhor. E Josué o abençoou e deu Hebrom, Caleb, os filhos de Jefoné, por herança. E Hebrom, portanto, se tornou-se herança de Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor Deus de Israel. Que palavra tremenda, né, irmãos? Palavra maravilhosa que nós aprendemos com Caleb, com o que Deus fala, com o que Deus nos ensina. E é uma palavra muito forte, por sinal. Olha, o segredo da tua vitória está na tua perseverança. Nós aprendemos com esse homem de Deus, com Caleb. Quem era Caleb, né? Ele era filho de Jefoné, que fazia parte de Israel. Ele fazia parte ali da liderança junto com Moisés. Moisés liderava e tinha ali os seus sucessores, tinha ali as pessoas que estavam ao seu lado, trabalhando, guerreando. E chega um momento em que Moisés, ele dá uma ordem para que 12 homens, 12 espias, possam ir na cidade de Canaã, olhar aquela cidade, uma terra prometida que manava leite e mel. E quando Moisés ele envia ali os espias, ele deixa um decreto, ele dá ordem para aqueles espias, para que eles entrem naquela cidade e faça a vistoria em toda aquela cidade, em todas aquelas regiões montanhosas, aonde pudesse eles estivessem olhando e fazendo um relatório de tudo, olhando, observando tudo. Ou seja, eles tinham que observar a água, a questão dos frutos, de tudo que se plantava, da fertilidade. Eles tinham que observar tudo e anotar-se tudo e preparar-se. Irmãos, eles passaram ali 40 dias rodeando aquela cidade, rodeando aqueles territórios, observando tudo para trazer todas as informações necessárias
para Moisés a respeito daquela cidade que manava leite e mel, uma cidade, um território Canaã, uma cidade próspera, uma cidade muito abençoada mesmo. E aqueles homens vão e passam ali aquele período e observa tudo, mas uma coisa que a gente para observar é que no meio daqueles 12, era 2 que era diferente, Josué, Caleb. Aqueles homens eram totalmente de uma visão diferente. Eles estavam no mesmo território, na mesma região em Canaã, observando as cidades, observando as fortalezas, observando uma cidade forte, ou seja, e eles olhavam, e quando eles chegaram ali, eles encontraram ali os gigantes. E quando eles passam a observar, eles começam a ter medo. Os 10 começam a temer por causa daqueles gigantes que estavam ali naquela cidade. Os anaquis, eles estavam ali, eram homens altos, grandes, gigantes, e eles temiam e olhavam e achavam que era incapaz. E enquanto Josué e Caleb estavam no mesmo propósito, só que em outra visão, olhando e observando a terra, que a terra era boa, que os frutos eram bons, que tudo ali era bom. Eles não foram olhar para o tamanho do gigante, eles foram olhar para o tamanho do Deus que eles estavam ali naquele lugar. Eles estavam vendo ali a presença de Deus junto com eles, enquanto os 10 espias olhavam e se amedrontavam. E depois que eles passam 40 dias ali olhando ali em Canaã, observando aquelas cidades, olhando aquelas regiões, Hebron, e eles passavam ali e olhavam tudo e se atemorizaram. E quando eles chegam diante de Moisés, eles vão trazer o relatório para Moisés contando o que tinha acontecido. E quando os 12 chegam lá, na verdade, os 10 espias começam a falar para Moisés e o povo. E eles começam a trazer o desânimo, o medo para aquele povo, trazendo um relatório dizendo que ali havia gigantes, que como era impossível entrar naquela cidade, uma cidade fortificada, uma cidade fortemente, ou seja, com homens fortes, valentes. E eles começaram a dizer, olha, os frutos são bons, mas tem os impedimentos, que são os gigantes, e é impossível da gente ir para ali. Então uma palavra, muitas das vezes, ela vem para desmotivar. Uma palavra, ela vem para fracassar, para trazer o desânimo a muitos. E foi isso que aconteceu. Desanimou o povo, e o povo começou a murmurar, e o povo começou a se lamentar diante de Moisés com medo. E o povo ficou assustado. E quando Caleb ele toma a palavra e disse, epa, peraí, não é assim não. Isso aí foi o que vocês apresentaram. Deixa eu apresentar aqui meu relatório. Deixa eu dizer aqui realmente o que foi que eu vi e o que está acontecendo lá. E ali Caleb vai apresentar. Aquele homem tinha o Espírito de Deus. Aquele homem verdadeiramente tinha uma visão totalmente diferente. Aquele homem, quando colocou os pés dentro de Canaã, eita Jesus, ele demarcou o território, ele demarcou ali o lugar onde ele estava dizendo aqui, que eu tomo posse desta terra, aqui eu coloco meus pés, e aqui não vai ser esses gigantes que vão nos vencer, pois esses gigantes eles vão cair por terra. Aqui o Senhor está à frente de tudo, e essa terra será nossa, a terra que mana leite e mel. Nós vamos comer o melhor desta terra. E eu acredito assim, que eu posso conjecturar nesta noite, que Caleb ele começou a demarcar. E quando Caleb se apresenta diante de Moisés, diante do povo, ele vai passar o relatório, a visão totalmente diferente. Olha, ele vai dizer, olha, os frutos estão aqui, os frutos são grandes, são excelentes, olha aí, tudo que se planta se colhe, maravilhoso, uma terra muito boa, uma terra fértil, tem água, tem tudo, e esses gigantes não são nada. Ou seja, nós vamos entrar, nós vamos conquistar, nós vamos vencer. E começou a levar palavra de ânimo, e começou a falar do que era bom. E Josué da mesma forma também. A visão daqueles 2 homens foi totalmente diferenciado, e eles cobraram o ânimo, disseram que deveria falar para Moisés.
e Deus vai e chama Moisés e fala para Moisés que aquele povo não entraria, ou seja, aquele povo ali, o Senhor ia destruir tudo, e quem ia entrar naquela terra seria Josué e Calebe. Ele sim teria a promessa, e aquela terra seria de Calebe, ou seja, ali o Senhor fez uma aliança dizendo que Hebrom seria de Calebe, ou seja, e aquilo que Deus falou, Calebe guardou no seu coração e tomou posse e disse: aquela terra ali será minha, não será daquele gigante, tudo cairão por terra, que dali não é nada diante do Deus que eu sirvo. E ali Calebe ele se posicionou-se diante de Deus, e passou ali o tempo, irmãos, e o tempo vai passando, as provas vão chegando, as lutas vão chegando, as batalhas vão chegando, e vai passando tanta coisa, e o tempo também passa. Mas depois que vai passando um tempo, a Bíblia vai dizer, irmãos, que 85 anos, com 85 anos, aí Calebe chega diante de Josué e vai relatar a respeito da promessa que Deus havia feito no tempo ali de Moisés, falando ali a respeito de Moisés, do que foi dito, do que foi falado, ou seja, a promessa que Deus tinha falado, ele queria tomar posse, e ele estava ali relatando e dizendo que ainda estava com todo vigor, e ele estava dizendo ali que o Senhor tinha mantido ele vivo, e ele declarou ali que ali daqueles 45 anos até os 85 anos, ou seja, o povo estava vagueando no deserto, mas ele estava um homem totalmente forte. Ou ele estava dizendo que nos dias atuais que ele estava ali de 85 anos, ele ainda tinha toda força, tinha todo vigor, porque ele queria tomar posse, ele queria entrar. Ou seja, ele estava dizendo: eu ainda continuo no mesmo vigor, na mesma força, no mesmo poder, no mesmo espírito, pois eu vou entrar dentro daquela terra e vou tomar posse de Hebrom. Hebrom será meu, porque foi uma promessa que Deus deu. O Senhor estava entregando Hebrom nas mãos ali de Calebe, e ou seja, e quando Josué passa a ouvir, Josué simplesmente diz: é seu, a herança é sua, Calebe, isso aqui tudo é teu, porque a herança vai ser teu e da tua parentela, ou seja, dos teus. Então ali estava sendo declarado, entregue ali nas mãos daquele homem. Por quê? Porque ele creu na promessa, ele acreditava. Ou seja, quando a pessoa acredita dentro do seu coração, irmão, pode passar o que passar, você tem dentro do seu coração algo, não deixa ninguém tirar. Aquele homem se posicionou, ele soube esperar, que nós aprendemos com Calebe, um homem de perseverança, um exemplo, um servo de valor. A gente aprende aqui com ele a fé daquele homem, que foi uma fé imbatível. Aquela fé ali não foi mudada, porque tem pessoas que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Aqui a gente observa aqui a fé daquele homem, porque ele acreditava que ele iria conquistar, que Hebrom seria dele. Ele queria era ali, naquele território onde tinha os inimigos, e ele estava dizendo, estava declarando: olha, não importa o tamanho do gigante, mas eu vou entrar lá, e eu vou expulsar tudo que for de gigante daquele lugar. Ou seja, ainda estou com o mesmo vigor, não é porque eu estou com 85 anos que eu vou afrouxar minhas mãos, não. Ou seja, ele estava dizendo: eu ainda estou pronto aqui para a batalha, para a guerra, para a luta, ou seja, tomando posse daquilo que era dele. E tudo que Calebe queria, irmãos, era verdadeiramente conquistar, era verdadeiramente entrar naquela terra de Hebrom, como Davi também passou 7 anos e meio em Hebrom, ali reinando. Ali também a gente aprende também, irmãos, dentro da palavra de Deus, que ali era uma importância para Calebe. Ou seja, Calebe ali, ele trouxe ali o seu testemunho vivo de fidelidade diante de Deus, com a sua perseverança sobre a herança, sobre aquilo que o Senhor estava prometendo para ele. Ele estava ali tomando posse da sua bênção. Sara também, ela foi enterrada ali em Hebrom. Era uma cidade que importava, era uma cidade verdadeiramente, uma cidade abençoada, que Calebe, ele queria conquistar, que ele queria receber. Ou seja, ali foi passado o direito para que Calebe verdadeiramente entrasse ali naquela cidade, uma cidade abençoada de Hebrom, e ali foi expulso ali aqueles inimigos. Ou seja, e aqueles que espias, irmãos, aqueles 10 espias não entraram naquela cidade, na cidade que manava leite e mel em Canaã. Por quê? Porque ali o Senhor, ele levou aqueles que eram valentes,
aqueles destemidos. E assim que Deus também te quer nesta noite também, que tu seja destemido, corajoso, corajosa, valente. Irmão, pode se levantar, o que se levantar, fica firme, fica inabalável diante das lutas, diante das batalhas, diante das situações, não baixa a tua cabeça, seja um Caleb, em nome de Jesus Cristo, um homem de autoridade, um homem de fé, um homem destemido, uma mulher valorosa, um homem valoroso. Não tenha medo dos gigantes. Tem gente que olha para o gigante, já se acovarda, não sai nem para a batalha porque já tem medo ali da guerra, porque acha que já vai perder. Negado, nós temos que levantar nossa cabeça. Quantas vezes nós estamos sendo provados, mas certamente nós iremos ser aprovados pelo Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro. Tu tens um Deus poderoso ao teu favor, que Ele luta e guerreia ao teu favor. Não baixa a tua guarda, não baixa a tua cabeça diante das lutas, diante dos problemas. Se tu perseverar, tu vai entrar numa terra que vai manar leite e mel. Vai chegar o momento em que tu vai se deliciar com as coisas boas de Deus, os tempos favoráveis do Senhor. Não é na hora da luta, da batalha, que você vai baixar a sua cabeça, não. Na hora da luta, da batalha, só tem gente para querer te colocar para baixo, para querer apontar os teus erros, para querer apontar a tua vida diante de Deus e diante dos homens. Mas não olha para essas lutas, não olha para o acusador, para o apontador, mas olha tão somente para Deus, porque no momento certo Ele tem o poder de tirar da prova, tem o poder de te levar, de te dar Hebron nas tuas mãos, de te colocar numa terra que mana leite e mel, de uma terra próxima, de uma terra abençoada. E se o inimigo pensar que vai estar lá, o Senhor vai expulsar, o Senhor vai te dar autoridade para tu expulsar tudo que for de mal daquele lugar. E onde tu colocar a planta dos teus pés será abençoado, porque é o Senhor que está contigo. Estava aqui Josué dizendo, irmãos, que era na entrada e na saída, ou seja, o homem estava convicto, o homem estava verdadeiramente na posição, dizendo aqui, ó, eu vou entrar, os meus pés ainda estão fortes ainda, eu vou saber entrar e vou saber também sair, ou seja, eu estou totalmente pronto para a batalha. Então te levanta em nome de Jesus Cristo, sai do comodismo, levanta-te, põe-te em pé em nome de Jesus Cristo, persevera, tem fé, tudo é um ato de fé, tudo é um ato de força, de confiança na presença do nosso Deus. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus, obrigado, Pai, por esta palavra. Toma tudo nas tuas mãos, querido Deus. Nos fortifica, nos fortalece, nos abençoa, Pai, nesta noite. Abre a nossa visão espiritual, assim como o Senhor estava ali com Josué e com Caleb, Pai. O Senhor abre os olhos daqueles homens, ó Pai, diante de uma situação, no mesmo lugar, no mesmo território, Pai. Havia aqueles que só enxergavam o problema, a luta e as circunstâncias, mas havia dois ali que olhavam e diziam, é aqui que nós vamos vencer, é aqui que nós vamos conquistar. Não tem gigante, não tem problema, não tem batalha que o Senhor não possa dar vitória. Meu Deus e meu Pai, levanta uma geração destemida, corajosa, que não baixa a cabeça para as lutas, para as batalhas. Meu Deus e meu Pai, age, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vem agir ao nosso favor, vem derrotar os nossos inimigos, aqueles que têm rido e têm zombado da nossa cara, aqueles que têm dito, haha, bem feito, pois diz a tua palavra, Senhor, fogue os nossos inimigos, que eles todos caiam por terra, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Tem muitos que estão esperando a nossa queda, tem muitos que estão esperando, meu Deus, a nossa vergonha, o nosso fracasso, a nossa derrota, mas que seja derrotado, confundido todos aqueles que têm zombado. Senhor, visita os zombadores, visita aqueles, Pai, que têm ficado nas espreitas, aqueles que têm ficado, Senhor, só, meu Deus, olhando e esperando a nossa queda e o nosso mal. Que o Senhor vá ter de encontro com os nossos inimigos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Coloca por terra, Senhor, todo mal, repreenda toda a fúria do inimigo, abate, Senhor, todo gigante, tudo aquilo que queira se levantar, meu Deus, porque maior é o Senhor nas nossas vidas. Nos dá Hebron, Senhor, por herança, nos dá Hebron, Senhor, para que nós possamos habitar, e expulsa, Senhor, todo mal, repreenda, Senhor, as obras, as setas, os dados inflamados do maligno, que o Senhor possa derrotar e queimar, Senhor, todo mal. Jesus, eu te peço, ó Deus, manifesta teu poder, abençoa todos os meus amados e queridos irmãos
que fazem parte do canal Impacto da Oração. Toma teu povo nas tuas mãos. Brada forte, Senhor, nesta noite e abençoa a vida de cada um. Toma, Senhor Deus e Pai, a cada ouvinte, visita-os de perto, os de longe. Meu Deus, abençoa, abre as portas, vai confirmando a tua vitória, meu Pai. Deus querido e santo, eu creio, meu Deus, que tu és o Deus que contempla, Senhor, todas as coisas. Meu Deus, os teus olhos passeiam sobre a face da terra, contemplando o bem e o mal, e lança por terra todo o mal, Senhor. E abençoa nossas vidas pelo poder do teu nome. Amém e graças a Deus. E fiquem todos na paz do Senhor. Deus te abençoe. Um forte abraço da pastora Núbia Santos. Tenha um mês abençoado. O mês está apenas só começando. Que esse mês de setembro seja um mês de prosperidade, um mês de bonança de Deus, um mês de resposta de Deus chegando para a tua vida no nome de Jesus.